O Brasil tem um costume de chutar seus heróis, né? De, de derrubar o prestígio, Porque a parece, memória. como disse lá o compositor Tom Jobim, o sucesso no Brasil é tido como um problema pessoal, que ninguém aceita. O Marechal Rondon ia receber o Prêmio Nobel da Paz com a indicação do Albert Einstein, que escreveu do próprio punho uma carta para o comitê do Nobel e indicando o nome do Marechal Rondon. Houve uma campanha nacional contra. Porque disseram, não, se esse homem ganhar o prêmio Nobel, ele vai ser muito forte no Brasil, não podemos aceitar. E aí o comitê do Nobel terminou deixando de lado a indicação do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Terrível, velho. Vamos pro próximo aí. Isso é uma coisa que realmente a gente perdeu no Brasil. O povo não tem mais orgulho de ser brasileiro, o povo não conhece a própria história, não conhece as coisas boas que a gente faz como país. Contra o Pelé, já há uma campanha contra o Pelé, porque o Pelé não combateu o racismo, porque o Pelé não combateu a ditadura, porque o Pelé... Eu vejo aí esses... Ele não combateu o racismo? Isso. Esses malandros de redes sociais do esporte, eu já vi, atacando o Pelé. Eu digo, o Pelé não precisava falar de racismo. Ele já era luta contra o racismo. A presença dele no mundo do futebol já era a luta contra o racismo. Nenhuma personalidade da história do Brasil projetou tanto o Brasil quanto o Pelé. Eu convivi com o Pelé. Eu acompanhei a presidente Dilma numa visita à Suécia. Eu era ministro da Defesa e íamos lá visitar a fábrica dos Gripen. E eu fui com ela. Antes eu tinha ido, aí ela foi recebida no palácio, lá em Estocolmo, pela rainha Silvia, pelo rei Gustavo, solenemente, com a delegação dela, nós fomos recebidos. E eu tinha ido antes com o Pelé, quando eu era ministro do Esporte. A Dilma foi recebida numa recepção, a presidente Dilma. O Pelé foi recebido num jantar pela rainha. Quando o Pelé entrou no estádio de Estocolmo, ele foi recebido de pé, aplauso de pé. Ninguém seria recebido além do Pelé numa situação daquela. Não teria aplauso de pé para nenhum estadista, para nenhum cientista. Teve para o Pelé. Então o Pelé fez tudo isso. Hoje é alvo do preconceito, da discriminação, do politicamente correto contra o Pelé, pelo amor de Deus. O próprio Neymar também. Não, do Neymar eu tenho certeza. Por quê? Porque querem julgar as pessoas pela sua vida privada, pelas suas relações privadas. Eu não quero saber das relações privadas do Neymar, nem sou obrigado a concordar com a vida privada do Neymar. Eu sou obrigado a admirar o que o Neymar projetou o nome do Brasil no mundo, como um grande artista do futebol, como o Garrincha. O Garrincha foi lá para a Suécia na Copa do Mundo e deixou lá um filho. Não teve nem como reconhecer. Meu Deus. Deixou um filho. Agora é o seguinte, destruiu os adversários. Os 3 minutos mais importantes da história do futebol mundial foi o Garrincha contra os soviéticos, contra os russos, numa partida que os russos diziam que iam parar o Brasil, que era o futebol científico. Agora o Garrincha, na noite, ele arrumou até um menino. Aí o Garrincha seria hoje condenado por machista, misógino e... que é isso? Fala sério. Isso é um absurdo. Você não pode avaliar as pessoas pela sua vida privada porque vai escapar muito pouca gente. Agora eu escrevi uma biografia do Dom Pedro I. O homem mais injustiçado do Brasil. Dom Pedro I nos deu esse país hoje. O que nós temos hoje foi o Dom Pedro I que nos deu. O Bolívar não deu isso para a América Espanhola. Tentou e deixou uma miríade de países, de repúblicas rivais. Uruguai com a Argentina, com Bolívia, com Paraguai, com o Equador, com Colômbia, com Chile. Já fizeram guerra, já fizeram confusão de tudo. Venezuela, confusão entre eles, guerras entre eles. Dom Pedro nos deu um país unido, a monarquia. Quando precisou passar a gente na espingarda que queria dividir o Brasil, ele não teve dúvida. Espingarda para cima, aqui não se mexe. O Brasil vai ficar unido, não venha brincar com isso. Agora, era mulherengo. Tá certo?
Tem gente que acha que isso é um defeito, certo? Então ele tem esse defeito. Era um mau marido, e era mesmo um mau marido, tá certo? A Imperatriz Leopoldina sofreu muito com o Dom Pedro, é verdade. Ele teve muito filho por aí também. Eu acho que 19 filhos, apurados, com 9 mulheres diferentes, até com uma freira ele arranjou um filho. Ele quase não ficava em casa, então. É. Agora, tudo isso é censurável? É. Ninguém vai elogiar o comportamento privado do Dom Pedro I. Agora, isso vai anular o que ele foi como líder do Brasil? O líder na nossa independência? Não ser líder da independência não é ser líder de uma coisa qualquer. Deus deixou o Brasil um império unificado, que é hoje o que era quando ele deixou, desde o Rio Grande do Sul até a fronteira lá com a Venezuela, fronteira ali com a Bolívia, com o Peru. Então nós temos que ter reconhecimento por esse homem, gratidão por ele, exaltar o Dom Pedro. Ah, mas era um homem rústico, rude. Não, era muito culto. Dom Pedro lia Virgílio, grande poeta latino, em latim aos 9 anos de idade, e não é dito por ele, é dito pelo preceptor dele. Ele lia, sentava e lia o Virgílio, a Eneida em latim, citava o padre Antônio Vieira, em várias cartas ele citava. Tinha uma ideia do Brasil, uma ideia de grandeza do Brasil, de que nós teríamos um grande destino. Morreu aos 34 anos, deixando para um filho um império no Brasil, Dom Pedro II. E para a filha de 15 anos, um reinado. Quando ele morreu, do lado do leito estava a filha, rainha, com 15 anos, uma menina, que ele garantiu, derrotando o irmão, que era um usurpador. E aqui no Brasil deixou o império para o filho, que tinha, quando ele saiu daqui, 5 anos de idade, que assumiu o império com 14 anos. É esse o homem que muitas vezes não é respeitado pelos historiadores politicamente corretos. Ah, mas foi machista, foi misógino. Eu digo, tudo bem, foi mesmo. Mas aí o Frei Gilson também não é misógino agora? Pois é, agora estão atacando até o Frei Gilson. Eu acho que é uma forma de atacar a religião católica também, como parte da formação do Brasil. A formação do Brasil é em base cristã e católica. Essa é a formação do Brasil. O Brasil não é apenas um país que escolhe a religião cristã ou o catolicismo por uma opção religiosa. É pela nossa identidade. Essa é a nossa história. Essas igrejas que estão por aí, o pátio do colégio aqui, criado pelos jesuítas. A primeira escola no Brasil foram os jesuítas que criaram. A padroeira do Brasil é uma santa negra, Nossa Senhora Aparecida, tá certo? Rainha e generalíssima do Brasil. Ela é generalíssima do Exército Brasileiro. A patente foi concedida pelo presidente Costa e Silva. Nós temos um outro santo também que foi militar do Brasil, que é o Santo Antônio de Lisboa e de Pádua. Quando eu fui ministro da Defesa, queria restituir a patente dele, mas não deu tempo. Ele era militar, tenente-coronel e recebia soldo. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Por exemplo, nesse sentido de pessoas injustiçadas pelos historiadores de esquerda, pelo pessoal politicamente correto? Aqui no Brasil tem muita gente injustiçada pela direita e pela esquerda. Eu já vi, inclusive, nesse caso do... Quem que a direita trata assim, sem conhecimento e de uma forma totalmente injusta? O Vargas, por exemplo. Mas o Vargas não é... Eu não vejo o Vargas sendo injustiçado assim, não. O Vargas? Por quem? Porque, assim, se a gente for analisar, o Vargas nos deu. De repente, só se o pessoal que queria a vitória daqui do pessoal de 32, né? Dos paulistas aqui. Que não era pouca gente. Um tempo desse, o próprio ministro Alexandre de Moraes exaltou 32 e fez um discurso antivarguista pesado. Não foi alguém do passado, foi alguém de agora. Porque o Vargas, ele é atacado pela direita e pela esquerda. A esquerda porque ele foi um ditador. E foi mesmo. Fascista. Isso, fascista, a Carta del Lavoro, a polaca, que é a Constituição que ele fez aqui. Então, a esquerda ataca ele por ter sido um homem contra as liberdades civis, autoritário. E a direita ataca porque foi estatizante, porque fez a interferência do Estado e também pelas razões das liberdades. Sufocou essa coisa de 32 em São Paulo.
Então é o seguinte, os liberais, tanto à esquerda quanto à direita, se unem em determinados momentos, como se uniram contra o Vargas e se uniram contra o Geisel. A luta contra o regime militar tinha um pano de fundo que uniu toda essa gente, porque todos diziam, olha, é preciso lutar contra a censura. Então junta todo mundo que é contra a censura. Sim. E aí juntava desde o Estadão, que de fato era censurado, até o jornal Movimento, que era de esquerda, que também era censurado. Então juntou todo mundo. O Geisel sufocou a liberdade religiosa, porque chegou a expulsar 2 padres italianos que se envolveram em conflitos de terra lá na região do Mato Grosso do Araguaia. Então o Vargas reuniu, o Geisel contra ele, tanto os setores liberais quanto os setores progressistas, todo mundo contra o Vargas, contra o Geisel, por razões diferentes.